Olá, tudo bem? O Entre Elas está no ar e hoje nós vamos falar das mães atípicas, essa maternidade que precisa ser acolhida, atendida nas suas necessidades e, claro, sempre com muito amor. Recebemos aqui a Tatiane Cunha, bem-vinda, que é servidora pública, mãe do Heitor. Mãe do Heitor. E de mais dois, né? De mais dois. Mãe de três. Mãe de três. E a Débora Ronzani, que também tem dois filhos e vai contar pra gente a história dela, que é muito bonita em relação a essa maternidade. E a Viviane Silva também é mãe, psicóloga, né? Assim como eu, tem só uma? Tem duas. Eu achava sempre que era uma. Gente, então só eu parei no um, viu, gente? O resto aqui tudo é cheio de filho. E Tati, me conta a sua história. Você já tinha dois filhos, aí resolveu ter o terceiro filhinho. E como é que o Heitor nasceu? Então, o Heitor foi ainda quando eu estava grávida. Descobri, né, quando a gente vai fazer o Morfológico? morfológico, né? A ultrassom morfológico, ver a nuquinha e ver que tem alguma alteração. E aí nessa alteração a gente foi investigar e eu já estava assim no sétimo mês quando eu vi o diagnóstico, mas podia ser qualquer síndrome. E assim, de todas as síndromes, o médico falou, olha, você, a de Down é a que vai ter mais proximidade de uma criança, né, que sem muito problema físico, né, e ele falou pra mim, você tinha que estar muito feliz. Só que eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico, eu queria falar muito sobre isso, a gente vive um luto, né? A gente vive o luto da criança que você imaginava. Só que eu acho que como essa minha espera foi um pouco longa, então quando veio o diagnóstico, apesar de eu ter vivido esse luto... Veio também um alívio de pensar, não, meu filho vai ter menos deficiências do que poderia ter com as outras síndromes, né? Outras síndromes, mas se tem uma coisa algo que eu falaria é que o diagnóstico antes ele é muito melhor. Porque eu fiquei pensando, gente, eu no pós-parto. Descobrir-se ali, né? Então a gente já tá os hormônios, né? A flor da pele, já tá com aquele momento frágil. Então eu falei, ele perguntou pra mim, você quer que deu o resultado inconsistente na primeira vez? Ele falou, você quer que tem que esperar mais um mês, que o exame é feito fora do estado do Tocantins. Nossa, ainda tem essa dificuldade. Aí eu falei, eu quero, porque é melhor agora do que eu saber. E isso foi muito assertivo, porque a pediatra mesmo fala pra mim que ela acompanha outras crianças e ela diz que a minha postura diante do Heitor é diferente das mães que descobriram ali no parto, né? E o seu caso também foi uma descoberta tardia? Foi depois do nascimento? Foi. O autismo, na verdade, ele vem com respostas comportamentais, né? Então, eu tenho um menino de 12 anos, mas ele foi diagnosticado aos 9. E eu tenho... Recente. 3 anos Só, porque o diagnóstico anterior dele é de altas habilidades. Então, meio que mascarava todos os sinais, né? Do autismo, das dificuldades sociais, principalmente, que ele tinha, dos prejuízos que ele tinha. Mas com a Alice, que é a minha mais nova, foi com 2 anos. Com 2 anos e 4 meses eu comecei a procurar. Porque você ficou mais atenta, né? Já percebendo ali que ou não? Não, o primeiro né? foi o dela. Foi o dela? Ela, o primeiro diagnóstico da taxa dela. Aí você foi investigar todo mundo. Como o prejuízo dela era muito grande, então ela tinha o prejuízo, ela não falava. E tinha o prejuízo, ela não só não falava verbalmente, mas ela não tinha busca social de falar. Então ela não apontava, ela não pedia água, mesmo que puxando a gente para levar, ela não tinha o interesse de comunicação. Nossa, eu nunca vi. Um monte de... Nunca conheci ninguém assim com essa... Ela sentava, tipo, ela tava com sede, ela sentava do lado da geladeira, ficava lá. Se alguém abrisse, ela pegava água, senão ela não podia. Olha só. Era um bebê que praticamente não chorava, que passava o dia inteiro no peito. E hoje a gente sabe que era um movimento repetitivo que ajudava ela a se regular. Mas a gente não tinha essa noção. E você lá sofrendo. Nossa Senhora. O pessoal falava, não, mas a mamãe cai assim mesmo. Eu falei, gente, mas... Não é normal, né? As outras pessoas dormem. Sim. Não, mas... Ela ficava o tempo todo. Aí o pessoal falava, o bebê acorda muito. Eu falei, mas não é acordar muito, é não dormir.
Ficava 24 horas no peito. Era o tempo inteiro, tanto que eu aderi à cama compartilhada porque eu falei, não vai ter como, não foi nem... Eu sobreviver. Não foi do piloto. Sobrevivência. Foi de sobrevivência. Então, quando eu tirei o peito dela com 2 anos, foi que eu comecei a notar mais sinais. Porque antes ela corria pro peito. Tava resolvido. E aí foi quando eu fui atrás do diagnóstico. Como ela já tinha os prejuízos, a gente já notava os prejuízos. E quando a gente foi atrás de ajuda, na verdade foi beleza, agora a gente faz o quê? E a gente não tinha isso. Ela tava lá passando por dificuldades, a gente passando por dificuldades junto com ela, sem entender o que era. E aí quando a gente teve diagnóstico, foi longo, porque assim, a gente começou em abril o processo dela de diagnóstico e foi fechar mesmo o diagnóstico no aniversário dela, em novembro. Gente, muito tempo de espera. Então, nesse processo que eu estava, quando saiu, eu falei... Um alívio também. Que bom, né? E aí, nesse processo, eu já tinha entendido que ter o diagnóstico era ter um caminho para poder ajudar ela. Exatamente. E a Vivi trabalha muito com isso, né? Com mães, acolhe essas mães, né? E Vivi, o que elas externaram aqui pra gente é geralmente o que as mães costumam falar com você, costumam buscar a sua ajuda para vencer esses obstáculos. Sim. E eu me enquadro também nesse processo, porque não que eu tenha maternidade. Mas assim, a maternidade por si só já é difícil, né? Nossa, demais dá conta. bem disso. E aí, quando você chega a notícia, né, de um filho atípico, como ela bem disse, é muito melhor você ter o diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil, porque você precisa ter um tempo ali para maturar. Porque aí vem a questão do luto, né? E Eu não sabia desse luto. A gente precisa, Não sabia. porque é a maternidade perfeita frustrada. Aquele sonho, né? Aquele sonho de que vai nascer, eu vou pegar no colo, amamentar lindamente, sem dor, vão chegar flores, todo mundo sorrindo e vamos para casa, ser feliz. E assim, a maternidade, de modo geral, ela não é romântica. Não, nem um pouco. Para filhos atípicos e nem para filhos típicos. É sacrificante mesmo. Assim, e você ser mãe de um filho atípico, ela é muito mais puxada, né? Então, acolher esse sentimento é dar voz a essa necessidade que todas nós temos, né? De que é difícil, tem a culpa porque eu sinto que é difícil, aí eu me sinto culpada porque eu acho que é difícil. Então, é um monte de variável que está ali e é importante ter esse espaço de acolhimento para essa dor, para essa frustração, para esse luto, né? É claro que quando nasce o filho, nasce a mãe, né? E a gente vai aprendendo ali no processo do dia a dia como que vai se desenvolvendo os cuidados, né? Isso para qualquer mãe, né? Mas quando o cuidado ele é mais específico, exige maior dedicação, o cansaço é maior, tem a rede de apoio, né? Que às vezes você não pode contar muito com a rede de apoio. Tem o preconceito da sociedade. Preconceito enorme. Então, assim, são muitas coisas que é muito importante ter esse momento e que as mães que estão nos assistindo, que são mães de filhos atípicos, saibam que é importante ter esse espaço para você falar das suas frustrações, da sua dificuldade, das suas dores, porque não é fácil, gente. Não. Eu, por exemplo, eu não sabia dessa questão do luto, assim, eu tentei imaginar. Quando surgiu o tema, eu falei assim, gente, como que eu vou abordar de uma forma sensível se eu não passei por isso? Então, eu quis te ouvir, eu li o que você escreveu, falou da questão do luto, né? Mas eu fiquei pensando, luto por quê, né? Se o bebê nasceu, né? Mas realmente assim, a gente cria uma expectativa muito grande sobre um filho. E você já tinha 2. Então, assim, surgiu na sua cabeça, por exemplo, que você seria culpada? Ai, eu fiz isso, eu acho que colaborou. Ai, eu sou mãe mais velha. Ai, eu devia ter tido filho antes. Alguma coisa assim, uma cobrança interna? Tem aquela frase, aquele ditado muito popular, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa Senhora, a gente se martiriza. E quando vem isso muito forte, a culpa, né? Eu fui estudar muito sobre isso e
tive bastante informação de que a idade contribui bastante, né? Se passou dos 35 anos, aumenta essa probabilidade, que eu não sabia que era tão grande, né? Que é de 1 para 70. Não sabia também. Então, eu fui estudar. Foi a forma que eu encontrei, né? De poder me fortalecer. E vi que a gente não tem como saber, porque tem várias mães que tiveram filhos com 40, 45 e não tiveram a trissomia. Então eu acostumei, eu falei, eu vou levar isso e não vou colocar isso como minha culpa mais. Mas quando ele nasceu, eu encontrei pessoas que viraram para mim, inclusive eu estava num evento festivo e a pessoa virou para mim, eu estava super feliz. Nossa, você tá muito feliz. Aí eu falei, né, eu tô muito feliz. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas será o que você fez pra merecer isso? Eu falei, eu não acreditei quando eu ouvi aquilo, Meu né? Deus. Eu falei, mas eu fiz o quê? Ela falou, não, porque você foi ter... Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, foi maravilhoso, porque eu também já tinha me fortalecido, porque Sim. essa questão da culpa, ela é muito Se forte. pega uma mãe que ainda está fragilizada, meu Deus, estrago, bebê. O estrago, eu mesmo estando forte, aquilo mexeu. Meu Deus. Na terapia eu falei pra ela, né? Eu externei, coloquei assim pra eu poder colocar pra fora aquilo. E eu acho que o acompanhamento terapêutico ele foi muito importante pra mim, muito importante, porque em momento algum eu me senti só, né? E você, inclusive, também fez tanto esse acompanhamento que se tornou psicopedagoga e terapeuta dos seus filhos? Como é que foi essa história? Essa aqui foi além, menina. Ai, que chique. É que quantos meninos foram diagnosticados? Você tá falando? A sua culpa foi de uma pessoa aleatória, né? Eu com meu pai. Meu pai falou que a culpa era minha. Porque eu não tinha tomado X, Y vitaminas na gravidez e não sei o que na época. Nós não falávamos do diagnóstico do meu marido, porque, pô, ele, obviamente, tem dificuldade social, né? O diagnóstico dele, quem fala é ele, né? Tanto que meu marido na hora falou, não, pelo amor de Deus, fala que o negócio foi uma herança genética e realmente os meninos puxaram pra mim, porque ele não aguentava mais meu pai falando no meu ouvido que a culpa era minha. Que era falta de vitamina. Sim, como se ele tivesse estudado. É muita ignorância, né? É um assunto que é muito cheio de preconceito, E assim, nossa, eu sinto muito mesmo, sinto muito. Mas assim, esse é um ponto. Eu também fui atrás de estudar muito para poder não só entender, mas saber o que eu podia fazer. Quando a Alice foi diagnosticada, o plano de saúde não oferecia todo o tratamento que ela precisava. Então a gente conseguia um profissional aqui, outro que a gente conseguia pagar, mas o processo todo é muito caro. Então eu falei, não vai ter como a gente pagar por tudo, e eu fui estudar para ser assistente terapêutico dela em casa. Então a gente pagava na Críssora para poder a psicóloga atender ela, e depois eu fazia a terapia durante a semana em casa e ia lá para poder fazer a supervisão, para ver se o que eu estava fazendo estava certo e para ela me supervisionar. Então eu fiz esse pulso, depois eu fui para a área da psicopedagogia, porque é o que eu conseguia fazer. Eu tinha pedagogia, eu queria ir para a área da psicologia, mas não tinha chance de eu estar fora de casa para poder estudar. Eu fui o que tinha EAD mesmo, e eu fui para psicopedagogia com a intenção de ajudar mesmo as crianças. Coisa de mãe, né, Vivi? Só uma mãe para fazer isso, para estudar, para poder ajudar. Nossa, gente, é muita história. Gestão de comportamento, porque eu fui fazer também, virei gestora de comportamento, porque a maior parte das respostas do autismo são comportamentais. A causa não é comportamental, mas a resposta é comportamental. E eu ia ficar doida, foi por sobrevivência mesmo. Foi. Esse é o tá, e hoje realmente a gente tem uma vida mais tranquila, apesar do autismo. Eu acho que o conhecimento é muito importante libertar a vida. E daqui a pouco a gente volta com Entre Elas, falando mais sobre esse assunto, para você que se identificou e para você também que não tem o conhecimento igual eu não tinha. A gente vai aprender muito juntas. Até lá. Estamos de volta com Entre Elas, hoje falando dessa maternidade atípica, né? Nós estamos no mês das mães e nada mais justo que a gente falar sobre essa maternidade que é muito silenciada já, né, Tati? Muito. Você percebeu, assim, quanto é diferente dos seus outros 2 filhos para o nascimento do Heitor? Muito, muito. Uma diferença, assim, do olhar
né, das pessoas. Então, eu evito, assim, se eu tô num local, eu não fico falando. A pessoa fala, nossa, o olhinho dele é puxado. Eu digo, pois é assim mesmo. Aí ela, tá, eu não falo que ele tem trissomia 21, porque eu acho que é ruim, porque o olhar muda, querendo ou não, o olhar Vira um olhar de quê? vira um olhar de, tipo assim, Dó. nossa, que coisa ruim, né? Que não é legal, né? Como que tá? E às vezes tem até o olhar da curiosidade também. Mas assim, nunca é o olhar de que... Uma mãe e um bebê. Não, nunca é só esse olhar. Então, acho que isso é muito... cruel. Muito cruel para as mães que estão passando por essa situação. É muito cruel porque você já está no momento frágil. Sim. Como a psicóloga falou, a gente já está no momento frágil. Né? Cheio de preocupações, que não são as físicas, não são as externas. A maternidade por si, né? E assim, ainda vem com esse olhar, né? Que não é um olhar bondoso, é um olhar, geralmente é um olhar de pena, né? Que aquilo é ruim, né? Que por que você está passando por isso? Por que a criança veio assim? Então, eu tive uma sorte porque a família me apoiou. Acolheu? Acolheu. Seu marido, como é que foi? Para ele também foi muito difícil, né, no começo, mas depois ele era que estava me puxando. Falando. Não. E seus filhos? Os meninos, como é que eram? Normal. Naturais. Eles... Criança, né? Ô, criança, gente, o coração de uma criança. E para eles, tanto assim, é o irmão. É o irmão. E pronto. É o Heitor deles. É o bebê deles, bebê reborn. É o bebê deles. Ele é tão lindo, gente. Ele é um trenzinho assim, cabelinho todo bonzinho, né? Ele vai no colo de qualquer um, tem que tomar cuidado. Alguém roubar ele, Nazaré. Ele fica assim, ó, pro povo, dando as mãozinhas. Não, é fofo, é fofo. Ele vai. E no seu caso, também, você sente esse olhar quando você fala assim, ai, as pessoas reclamam, por exemplo, ai, que menino custoso, ai, não traz ele não, não traz seus filhos não, eles são custosos. Ou tem alguma dificuldade na escola, por exemplo, já aconteceu algo chato, muito, né? Muita coisa chata, né? Acontece. O tempo todo? O tempo todo. O Pedro ficou, no ano passado, 2024, ele ficou os primeiros 6 meses do ano em casa. Por quê? Porque no fim de 2023, ele passou por tantas situações na escola que ele não conseguia estar no ambiente escolar. De profissionais, eu não tô falando só dos colegas, de profissionais que falavam pra ele, mas você não precisa estar aqui. Porque acontece? Como assim? Como ele é com as habilidades também, ele tem uma facilidade de aprendizado. Ah, ele aprende, aí já fica tumultuando a aula. Como ele não entende socialmente que sim, ele aprendeu, os outros têm o tempo deles de aprender, ele quer correr no meio das cadeiras, a gente tenta, né, ele tem hoje já muitos recursos para poder lidar com isso, só que ele quer responder todas as perguntas, ele quer que enquanto a professora está falando, hoje ele melhorou bastante, ele quer estar dando aulas junto com a professora, então já tem profissionais que, em vez de gerir esse comportamento dele e direcionar... Canalizar para algo bom, né? Porque isso é um antigo superdotado. A gente não pode falar essa palavra não, porque eles agem que são super-heróis. Ele gosta de super-heróis, ele ouve um trem X. E aí ela falava coisas, professores falavam coisas do tipo, você não precisa de um crachá, você pode ficar na sua casa. E isso acabava afastando não só ele da escola, como dos colegas. Porque essa baba que gerava ali uma questão entre os colegas. Então, no fim do ano de 2023, ele entrava no ambiente escolar e ele vomitava. Ele tinha mal. Então, foi um processo longo para voltar a ir para a escola. Nossa, foi um trauma muito grande. Teve que trocar de escola? Não, trocou. Não, é porque vai dando um pouco de filosofia. Porque a questão é, ele já está numa escola pública, né? Outra questão também, ele era bolsista numa escola particular. Do dia que ele teve o diagnóstico, foi uma surpresa, ele nunca mais teve a bolsa dele aprovada. Olha só, mesmo sendo super inteligente. Mesmo sendo super inteligente. Tirando boas notas, ele consegue tirar boas notas? Ele tira consegue, boas notas. né? Ele, nessa outra escola, né? Os professores buscavam ele para ir em outras salas, mostrar coisas que ele sabia fazer. Só que da hora que ele teve um papel com o diagnóstico, aí não foi renovada a bolsa dele. Viviane, o que falar, Vivi? É difícil.
O que falar para essas mães? Se não passasse todo o processo que já é difícil, De saúde mesmo, né? Suporte terapêutico. quando chega na escola, que é para, teoricamente, acolher e te ajudar, né, nas dificuldades, porque na teoria é tudo lindo, né? Escola. Inclusiva, respeita as diferenças. Mas o que acontece? A falta de preparo dos profissionais para lidar com esse tipo de demanda Gera situações como gera essa. situações como essa, entendeu? Porque altas habilidades é tão difícil de lidar quanto qualquer outro diagnóstico. Uhum. Você que sabe, né? Né? Então, assim, aí uma criança que tem múltiplos diagnósticos, com um ambiente profissional que não tem a quantidade de profissionais para ajudar, Sim. né? Nem quantitativamente falando, Nem de qualidade. qualidade, entendeu? Então, assim, às vezes a escola até gostaria de ajudar, né? Mas às vezes eles não têm realmente como Condição mesmo ali. para ajudar. Então, talvez entenda que é melhor, né? Não estou dizendo que é o caso. Às vezes entenda assim, é melhor eu encaminhar essa criança para outra escola e tal, talvez pode ajudar. Mas aí como é que fica, né? A mãe que já está entrando em todo o processo. Difícil. Deixar uma criança dessas fora de uma sala de aula, gente. Aí você imagina como que fica o emocional da mãe e como que a mãe lida com esse emocional para dar com quem precisa dele. Né? Eu gosto de falar que nesse processo, como ela falou, da culpa, do luto, então tem muitas variáveis emocionais aí. E aí a mãe tentando Na busca por, né? uma busca e com as ferramentas que ela tem, né? Porque às vezes a gente quer direcionar tudo para o filho, né? Eu vou contratar uma equipe multiprofissional para o meu E filho pra mim, ninguém. e para mim nada. Porque eu tenho que economizar, porque eu tô gastando muito com ele, a prioridade é ele. Exatamente. E aí eu gosto de dizer, você só dá pelo que você tem. Sim. Então você precisa buscar o cuidado, né? Que às vezes muitas pessoas acham que esse buscar o cuidado é também ir no profissional. Eu já ouvi falar desse autocuidado, mas eu não tenho dinheiro para ir no salão, eu não consigo ir para academia. Meditar não consigo, parar meus pensamentos. Sim, muitas coisas podem ser autocuidado que vão ajudar nesse momento, né? Então, por exemplo, se tem uma rede de apoio, meia hora que a mãe consegue tirar aquele tempo para ela, fazer o que ela gosta. Tomar um banho, Respirar. tomar banho demorado, banho. Captura isso. tomar um café. Pra gente, né, que é jornalista, que é servidor, ama um café. Meu momento é o café, eu paro, tenho essa paradinha. Quando eu vejo que eu tô muito, eu vou numa cafeteria, pagar um café super faturado. Ah, mas é um investimento na Aquilo saúde ali, mental. Pra mim é o meu momento. Você sair daquele ambiente, você Sim. sair daquele ambiente já. Daquele olho do furacão ali pra... Durante muito tempo eu me culpei. Assim, nesse processo, exemplo, assim, às vezes é recurso financeiro, mas às vezes é recurso de tempo. Toda vez que me falavam assim, mas aí você vai fazer uma terapia, eu falo, que hora, gente? Que hora? Não fecha a compra. Não. Eu fecho o horário e não dá. Hoje eu faço online. Semana passada não deu, tô dizendo que sábado, patapai. Certinho, mas fez, né? Precisa realmente desse amparo. Ela falou da questão do acompanhamento, eu acho isso muito importante, porque a gente fazer em casa também, nas mães que tem, faz uma diferença muito grande. É tanto que o Heitor, ele tem Você teve desde o início da gravidez um acompanhamento para você? um acompanhamento para o bebê Para em o casa. bebê, para a criança. Então ela citou que ela acompanha em casa, que ela Isso, estudou para isso. mesmo que a gente não estude, mas nas próprias terapias, nos próximos momentos você A pode gente perguntar, aprende, o que eu posso fazer em casa? Eu achei. Tem nas terapias, inclusive, a orientação para os pais. Sim, eu chamo o dever de casa, né? E aí, Cada semana é um. aí ela pergunta mesmo que ela não fale, eu pergunto qual é o dever de casa hoje, o que eu preciso focar? E aí eu tiro aquele momento. Eu acho que esse acompanhamento, ele é fundamental. É o amor. E aí a gente falando de amor, eu quero citar também para falar, principalmente para as mães de UTI, para as mãezinhas que tiveram filho em UTI, como eu tive,
Ele ficou na UTI? Ficou. Eu acho que essa palavra, o amor que a gente tem é diferente. Ele salva. Então, por mais que o profissional lá na UTI te fale, você só tem esse minutinho aqui para ficar com o seu bebê, vá e fique, mesmo que seja porque faz uma diferença muito grande. A gente acha que não, a gente está falando ali com o bebê e ele não está respondendo, mas faz uma diferença. Eu falo porque eu acompanhei, meu filho ficou 25 dias na UTI. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Fiquei em outra cidade, sozinha, né? E uma coisa que eu queria deixar muito assim para as mães, eu vinha falando isso comigo mesma, é que você conversar com outras pessoas, ter esse olhar de outras pessoas, porque eu achava a minha situação assim... A pior do mundo. A pior. Quando ele falou, vai ficar na UTI, você vai ter que ficar aqui. Aí não, era 8 dias, aí depois passou de 8 dias para 15 dias, eu falei... Aí o que eu fiz? Eu procurei mães no próprio hospital que estavam vivendo a mesma... Gente, é um alívio, né? Com certeza. É a diferença. Então, assim, procurem outras mães que vivam a realidade atípica, porque faz uma diferença muito grande. Eu comecei a ver que o meu problema era muito pequenininho. Era muito pequenininho. Tinha uma mulher que estava com um bebê que o intestino dele estava fora do corpo. E para poder restaurar. E eu falei, gente, o meu não tem. Praticamente ele tá por conta de uma infecção pequena. E todo dia a médica fala para mim, não, isso é normal. Vai passar. Aí seu filho é maravilhoso. E eu me acho. Então, converse. Que eu acho que a gente conversando, a gente tem muita força junto. Com certeza. As atípicas juntas, elas têm muita força. Falando em conversa, a gente vai para um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua esse bate-papo aqui que é tão importante para você, viu? A gente volta já. Estamos de volta com Entre Elas, hoje falando dessa maternidade atípica, com 2 mãezonas aqui, aí a Vivi, que a gente está compartilhando as experiências, aprendendo muito. E Tati, o que você tirou de lição desse momento, né? Ele tem já 7 meses, o Heitor, e desse processo todo, hoje você pode se dizer que você já está com o coração mais acalentado? Qual que é o seu sentimento assim, em relação a ele? Que ele pode sim, né, desenvolver, que você vai fazer o seu impossível para que isso aconteça. Como é que você se sente depois de passar por todo esse processo? Eu, antes de ser mãe atípica, eu já era mãe e estudava muito. Eu estudava muito a neurociência, né? E isso me ajudou muito com os outros filhos para saber que cada criança ela é única por si. Sim. Ela sendo uma criança atípica ou não, ela já é única. Então, o desenvolvimento dela é único, tudo dela é único. Então, eu já olhei pro meu filho assim, com esse olhar de que ele é único, que independente da síndrome ele vai ter, porque os outros filhos também tiveram as dificuldades deles. Sim. Então, eu vou focar nas dificuldades e ajudar essas dificuldades e no que for necessário. Agora, eu acho que uma palavra muito que ficou do Heitor para mim é a questão da proximidade do amor, que tem feito uma diferença, assim. Dos meninos, eu não ficava tanto tempo junto deles, né? Porque a gente acaba trabalhando, né? E aquela loucura. Em outra fase da vida. Sim, mais jovem, né? Eu acho que como eu estou mais madura agora, eu vejo que essa proximidade, né? Não só por ele ser atípico, mesmo que ele não fosse, mas eu vejo que essa proximidade, ela faz uma diferença. Você está vivendo a maternidade ali de perto. Vivendo pele a pele, né? Tá junto, né? Vivendo de perto, acompanhando os processos. Então, por exemplo, dos meninos, muitas vezes eu não sabia a comida preferida ali, daquele que eles vão mudando, né? Sim, aí babá vai cuidando, a voz. E hoje o processo é inverso, né? Então, eu acho que o Heitor veio, não tanto quanto ele ser atípico, mas eu acho que ele veio numa fase da minha vida que me mostrou isso. Que a proximidade, a pele, o junto, tá junto com o bebê, faz uma diferença muito grande no desenvolvimento dele. Com certeza. Para você, Débora, ter 2 filhos, né? E quando as pessoas veem isso, elas
te olham também de maneira diferente? Você gosta quando fala assim, você tem filhos especiais? Não, né? Eu imaginei que não gostasse mesmo, porque é especial todo filho, para toda mãe é especial. Tem duas coisas que as mães atípicas não gostam. Um é o especial, inclusive falaram isso pra Alice na escola, respirei fundo, e o outro é o guerreira. Ai, não. Heroína. Ninguém queria estar em guerra. Não, você quer só a paz, né? Você quer a paz. Inclusive é pra viver em paz. Sim. O mais paz possível. Mas esse olhar de comparação, primeiro, né, que eu aprendi, principalmente porque as minhas crianças são muito diferentes, apesar de os dois terem autismo, eles são muito diferentes entre si, de não comparar um com o outro, nem com as crianças que seriam da mesma idade deles. Porque eu não tenho por que gerar esse sofrimento em mim. Você não fica assim, era pra ela estar falando igual fulano, era pra ela estar cantando. Não fica hoje, se cobrando. Mas, assim, na verdade, isso foi uma preocupação até a gente ter o diagnóstico. Hoje a gente olha assim, olha o quanto ela evoluiu. Porque ela só vai precisar ser ela pra ela. Ela não precisa ser ela pros outros. Ela não precisa ser ela. O momento do desenvolvimento dela é diferente do outro. Mas ela segue desenvolvendo. Eu saí de lá, ela tava montando um restaurante. Olha! Fez um monte de Da coisa. Barbie? Não, lembra, né? Tem um monte de ursinho de pelúcia lá que são os que... Eles são os clientes, gente. Ainda bem que você não atrapalhou esse almoço e ver. Se eu chegar lá, também eu entro no meio. E hoje, como ela busca a interação social, como ela teve a terapia e tudo, ela consegue fazer isso com as pessoas também. Aí ela envolve vocês. Sim. Ninguém aguenta mais esse restaurante dela. Acho que tem hoje. Mas, assim, o desenvolvimento dela, olhando pra ela, é uma coisa impressionante o quanto ela desenvolveu. Mas se eu pegar e olhar pra outras crianças de 8 anos e pouco, e eu for comparar o desenvolvimento, eu vou gerar um sofrimento que não tem razão de eu gerar ele. Sim, porque ele não vai existir. Eu não sou mãe não daquela outra criança. Você não é mãe, você é mãe Não dela. tem diferença pra mim outra criança. Às vezes eu vou em reunião da escola e Aniversários. o professor fala assim, mas eu tenho outra criança aqui que ela faz isso, isso, isso. Eu falo, ótimo. Parabéns pra ela. Mas eu ouvi falar da Alice. Obrigada, ótimo mesmo, mas eu ouvi falar da Alice. Então, assim, normalmente, hoje eu consigo enxergar assim. E quanto às pessoas de fora, eu falo que eu sou muito trabalho dentro de casa para não importar um pouco com as pessoas de fora. O que eu faço hoje com as pessoas de fora é eu levo informação. No começo eu ficava muito brava das pessoas não saberem. Mas, gente, nem eu sabia antes de precisar. Então, né, é porque falta conhecimento mesmo. Então eu falo, né, todas as oportunidades que eu tenho, nem que eu precise ajustar, eu falo para que não só eles estejam preparados para viver no mundo, mas que o mundo esteja preparado para receber eles. Então eu vou falar das características, eu vou falar que vai ter hora que, mesmo parecendo sociáveis, ele vai cansar de você e vai falar, vai embora para sua casa, e ele sugere. Não vai embora pra sua casa, não? É o que todo mundo queria falar com a visita chata, ele fala. É sincero. Até demais. Então, assim, hoje eu explico mais para as pessoas, claro, de uma forma que não é forçada, mas para as pessoas, principalmente, fazem questão de conviver com a gente, para que essa informação seja levada, assim, que leve para mais pessoas e que elas aprendam a lidar, mas eu não forço nada. Quem quer estar, inclusive, tipo, tem pessoas da família que não são próximas e tá tudo bem, escolha deles. Sim. Não sofro por isso, entendeu? É uma forma, não deixa de ser uma forma, né, Vivi, assim, de lidar com essa sociedade que não está preparada. E eu tenho impressionada com a resiliência que ela desenvolveu. Sim, essas duas aqui, ó, se eu pudesse chamar de guerreira, eu chamaria pacificadoras, vou chamar de pacificadoras. Para você ver a importância, a diferença que o conhecimento Faz. Demais. que elas foram estudar e elas estudaram e se prepararam. Então, o que ela está falando é tudo que a gente faz na terapia, né? Que é a comparação, que é você aceitar as características, ter expectativas realistas, porque tudo isso, se eles não forem aliados à sua realidade, é o que vai gerar sofrimento. Então, é isso que ela está falando sobre por que eu vou comparar meu filho com outra pessoa, vou querer que fulano aceite meu filho.
Porque essa não é verdade. Se nem os filhos atípicos são iguais, né? Nem irmãos, mesmo pai, mesma mãe, completamente diferentes. Isso é a prática da resiliência, que é saúde mental, né? É que estamos falando sobre isso, né? Uma das nossas bases para a saúde mental é você ser resiliente, porque nós somos diferentes. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente machista, preconceituosa. Nós mulheres, né, já tivemos aí nossa história de luta, continuamos, mas já para mim pior que é. Então, assim, a resiliência é o que vem nos colocando de pé. E quanto mais resiliente a gente tiver para enfrentar essas dificuldades, menos adoecimento mental a gente vai. E eu não vou dizer que não tem momentos. Vamos falar agora do momento mais frágil da gente. Sim. Tiveram momentos, sim, que eu... Você caiu no choro, se sentiu sozinha. Muito. Questionou Deus também. Não, eu me questionava muito, assim, né? Por quê, né? Porque, e aí é bom a gente falar para as mães que não é assim, a gente não chegou aqui. Com essa maravilha. Resiliência, né? Teve um processo. É uma construção. E tá tudo bem sofrer, tá tudo bem. Isso. Aprendi a chorar. Eu aprendi a chorar. Você não sabia chorar? Não sabia. Nossa, eu choro tanto. Eu sei demais. É se permitir, né? Isso se permitia. Eu vi essa coisa da guerreira, né? Da forte e chorar. Eu aprendi a chorar e teve alguns momentos. Chorei muito com o luto, quando eu recebi o diagnóstico. Chorei muito na UTI, quando eu... Nossa, Deus. Cada vez que eu ia lá, que eu tava uma expectativa, né? Que ia sair, ela dizia, não, vai ficar mais uma semana. Chorei muito, me permitia chorar. As pessoas falavam e eu chorava na frente das pessoas. Sim. Então, isso para mim foi muito importante. Eu acho que a gente, como mãe, a gente não é, assim, essa rocha que você tá ali sempre. Não, eu acho que você tem... E outra coisa, os meus filhos me veem chorando. Sim, né? porque não há nada de errado, né? Tá triste. E eu falo assim, a mamãe tá triste agora. Tem um momento da mamãe chorar e eu choro, né? E deixo aquele choro passar e depois eu tento fazer a ressignificação daquele momento. Eu acho que isso tem me ajudado muito. Então, um outro fato também, a questão profissional, é que uma profissional comparava muito meu filho. Quando eu comecei a ser atendida no órgão público, inclusive, e eu tive que conversar com ela, eu tive que falar para ela, eu falei, olha, meu filho, ele é o único. Mas aquilo mexeu muito comigo. Quando eu chegava lá, que ela falava, mas a criança... Fulano desenvolveu... Tem o mesmo tempo do Heitor, tá fazendo isso, o Heitor não tá fazendo isso. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fui um dia pra casa chorando muito dentro do carro. Nossa, e pensando, eu digo, gente, por que as pessoas fazem isso? A gente já tá num momento tão frágil, né? E aí depois eu voltei, e no outro dia que eu me senti forte, que nesse dia eu não me senti forte Aí o Marco até falou assim, por que você não falou pra ela? Eu falei, porque eu não tinha nem força pra falar. Forte. Aí no outro dia eu voltei e falei, não, olha, não, eu prefiro que você não fique comparando, né? O Heitor, ele vai chegar no momento, ele é único, e ele vai chegar no momento, ele tá se esforçando aqui, a gente tá aqui 7 horas da manhã, então aqui pra nós. E ele se esforça mesmo? Se esforça. Na fisioterapia, Tá desenvolvendo? Muito. Estou com 7 meses já sentando, já tá. Olha só. É o que não é esperado, né? O que não é assim. Então, por isso que eu falo, o acompanhamento é muito importante. E para fechar essa questão a gente tem que se colocar como seres humanos, né? A gente não é nenhum super-herói. Não é nenhuma pessoa. Alguém me chamava de Mulher Maravilha. Eu falei, eu não sou Mulher Maravilha. Eu sou a Tatiane, que vai, né, ter os momentos, né, de aprender, conviver e o conhecimento. Eu me colocar sempre nessa situação de aprendiz. Eu acho que isso mudou muito para mim. Eu sempre aprendendo. Eu estava conversando com a minha comadre, inclusive, falando isso para ela, que está com bebês pequenos, que são crianças típicas, mas tem toda a demanda de bebês pequenos. Sim. Eu falando com ela sobre essa questão de que a gente foi criado para entender o autocuidado como uma coisa que a gente faz quando dá tempo. Se sobrar tempo, aí a gente vai lá e faz uma coisa pela gente. Mas não vai sobrar. O que a gente precisa entender é que ele é pré-requisito. Se todo mundo lá em casa precisa que eu esteja bem para que o negócio funcione, hoje é segunda-feira.
eu deixei uma zona. O restaurante da Alice estava com todas as comidinhas espalhadas na sala. Fechei a porta, quis beijo pra bagunça gricolar e fui até a academia dançar. Olha, Quando eu voltei, tava lá me esperando, bom jeito. Igualzinho. não tinha mudado nada, Voltei e fiz mas voltou muito melhor. muito melhor. Meninas, muito obrigada. Assim, foi um programa extremamente especial e eu não tenho como assim externar o quanto eu gostei desse momento. Espero que quem esteja em casa também tenha gostado. Obrigada, Tati, pela presença. Agradeço. Tá? Dá um beijão no Heitor, aquele fofo. Dá um beijão nos seus filhos também. Obrigada pela presença. Volte sempre, Tá bom, pode chamar que eu venho. tá? Vivi, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Prazer conhecer vocês. Parabéns mesmo. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo Entre Elas.